Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal do Cláudio Dantas, já deixando os créditos ao canal do Cláudio Dantas na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, e comentem aí também de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, bora para o conteúdo. Eu talvez sofra mais com elas do que o candidato de vocês da coligação, porque eu sofro há 3 anos e meio. Ele sofre agora nesse período eleitoral. É extremamente complexo. Eu sempre digo, isso é imutável, depois que entrou na rede não sai nunca mais. Nós podemos diminuir o risco, mas vai se repetindo. Obviamente, as pessoas estão, por falar mais espertas, não é? O efeito não é o mesmo que foi em 2018, porque em 2018 a notícia chegava como verdade absoluta, ninguém contestava. Hoje já tem uma contestação, assim, quem quer acreditar sempre acredita, mas já há uma contestação, não que não influencie, há uma margem, por incrível que pareça, às vezes não dá para entender como notícias absurdas influenciam, mas há essa margem, por isso que nós temos que combater. Eu semana passada até disse, acabou reverberando na imprensa, que nós estamos no fake news de segunda geração. 2 métodos que nós já identificamos aqui no tribunal, um deles fez até com que nós mudássemos por maioria um posicionamento antigo do tribunal. Um deles é a questão de partir de várias premissas verdadeiras e a partir disso, de repente, você chega numa conclusão falsa. E isso, tradicionalmente, para o tribunal, era mais difícil tirar, porque as premissas eram verdadeiras, tinha que analisar. Nós já estamos julgando aí pelo conjunto da obra. Claramente estão usando premissas nessas propagandas, premissas verdadeiras para direcionar o eleitor. E o segundo, que é muito mais grave, isso vai precisar ser analisado pelo Congresso Nacional também depois das eleições, é a utilização das mídias tradicionais como mídias de aluguel. Não vou citar. Bom, mídias de aluguel, né? Então, fake news, acusando a mídia tradicional de publicar fake news para que as redes sociais repercutam isso. A gente vai ter de ir lá atrás, né, na Cruzoé, cuja capa, baseada numa prova também, né, num documento, de um e-mail entregue pelo um delator, que era o Marcelo Odebrecht, à Polícia Federal, no seu acordo de colaboração, gerou uma reportagem, o amigo do meu pai, que foi a primeira reportagem a ser censurada pelo Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Então, o que é fake para o Alexandre de Moraes, o que é fake para o Supremo, o que é fake para qualquer um? No final das contas, o exercício do jornalismo, eu quero ouvi-los, mas é a busca pela verdade. Ninguém é dono da verdade. Cláudio, você usou um termo quando você começou o seu comentário, que foi, você identificou nessa última manifestação do Alexandre de Moraes, você usou o termo professoral. Você disse que ele teve um tom professoral. Eu enxergo diferente, eu vejo um tom de ameaça. E essa ameaça é uma ameaça explícita a, agora, os veículos tradicionais que estão se voltando contra ele. Você lembrou bem, todo esse processo, o inquérito das fake news, se iniciou com uma matéria da revista Cruzoé, muito bem fundamentada, que mostrava o que as evidências de corrupção dentro da Suprema Corte. E naquele momento houve a resposta do tribunal com a censura inaceitável. A reação da sociedade naquele momento e dos outros veículos de imprensa foi muito grande, né? Então, o ministro, eles acabaram recuando em certa maneira. E daí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a comer pelas beiradas.
E o mingau se come pelas beiradas mesmo. Então, você começa censurando o Oswaldo Eustáquio, aí ninguém da mídia tradicional fala nada, depois você vai para o Alan dos Santos, as pessoas falam, não, esse também é extremista, ninguém fala nada. Daí você começa a ter censuras dos jornalistas que já estão na mídia mainstream. No caso, Constantino e eu, dentro da Jovem Pan, líderes de audiência dos nossos programas, eu nos Pingos nos Is, que depois você acabou também fazendo um grande trabalho por lá, um dos programas mais assistidos do país, naquele momento o programa de política mais assistido do Brasil. E ainda assim a imprensa cismava em nos chamar de blogueiros, de nos desqualificar, e mesmo estando na televisão tradicional. Esse áudio que vocês acabaram de mostrar agora, essa referência que ele dizia à mídia tradicional era uma ameaça explícita à Jovem Pan. Ele se referia naquele momento à Jovem Pan. E eu acho que faltou inteligência para os outros veículos de mídia para perceber o quanto ele estava se aproximando de outros veículos. A Jovem Pan pode ser amanhã a Folha de São Paulo, pode ser a Rede TV, pode ser até mesmo a Rede Globo, pode ser qualquer um. Então eu acho que nesse momento, esse áudio que a gente está mostrando, essa manifestação nova do ministro essa semana, é uma ameaça explícita à Folha de São Paulo. E absolutamente despropositada, porque não foi que a Folha de São Paulo não ouviu o ministro. Pelo contrário, a Folha de São Paulo fez um trabalho de investigação. Você que é um jornalista muito capaz nessa área sabe, imagina o trabalho de você analisar 6 gigabytes de informações. O Glenn Greenwald é um dos jornalistas, apesar de não ser jornalista de formação, né, ser advogado, é um dos jornalistas mais premiados que nós temos atuando no Brasil, vencedor de vários prêmios, inclusive do Pulitzer, autor das reportagens contra o Snowden, das reportagens da Vaza Jato, é uma pessoa com muita experiência investigativa. O trabalho que ele faz é inquestionável. E ele está apresentando diálogos, áudios. E o ministro foi sim, antes da reportagem ser publicada, o ministro foi consultado. É que ele foi pego de surpresa e ele não soube como se posicionar para explicar o que aconteceu. Depois ele fez aquela manifestação que foi praticamente um amontoado de chavões, uma explicação absolutamente sem sentido, ali muito no susto, e reuniu os asseclas dele lá, os cúmplices dele no Supremo Tribunal Federal para fazer aquela manifestação totalmente fora de propósito dentro da sessão do Supremo Tribunal Federal, que está caindo por terra, porque as novas reportagens vão desmentindo aos poucos as próprias respostas e as justificativas que eles vão dando. Então não é que não tenha havido a devida apuração, não é que não tenha havido a devida checagem, é que as notícias simplesmente desfavorecem o ministro. E o ministro está ameaçando, olha, qualquer notícia que vier que eu entenda no alto da minha autoridade que são falsas, e ele chama o Rodrigo Constantino de pseudojornalista, uma pessoa que já passou por Época, Globo, Valor Econômico, Veja, Rede TV, Jovem Pan, Gazeta do Povo, Oeste, já passou por... é um pseudojornalista. Então ele começa a ser, como você disse, a pessoa que traça a linha do que é o verdadeiro jornalismo, ou do jornalismo autorizado e do jornalismo desautorizado. E essa ameaça que ele está fazendo é uma ameaça aos outros veículos de imprensa tradicional. De novo, como o Rodrigo disse, qualquer um que imaginou que fosse parar no Oswaldo Eustáquio ou no Paulo Figueiredo, no Constantino, realmente não estudou nada de história e não entende como é que a tirania funciona. Sem dúvida. Mas posso levantar, Dantas? Por que eu acho que muita gente... Só fazer um reparozinho, quer dizer, aquela matéria da Cruzoé, Paulo, ela trazia, na verdade, era um indício de uma relação. Né? Então, assim, a gente não era nem uma matéria trazendo nada em relação à corrupção, provas de corrupção. Era um indício de uma relação. Possível corrupção, né? Possível corrupção. Você está na planilha do Odebrecht. Era um indício de algo que... É uma coisa para a sociedade investigar. Exatamente, era um indício de algo para ser investigado, que ele estava entregando justamente na colaboração premiada dele dentro de um contexto geral. E isso estava muito bem explicado na reportagem. Né? Em nenhum momento houve um avanço sobre aquilo que estava nesse documento, né? Nos fatos realmente que estavam postos. Rodrigo. Mas ali eu acho que pela primeira vez a capa da Cruzoé encostou a questão toda das investigações da Lava Jato no judiciário. E ali o bicho pegou, né? Houve uma reação mais forte do sistema, digamos assim. Mas em relação à mídia, eu quero só levar a uma reflexão que eu mesmo tenho, às vezes, e tento me colocar no lugar dos outros com certa humildade.
de por que, Paulo, que muita gente da imprensa, da mídia mainstream, da velha imprensa, permite chegar a esse ponto, mesmo que eles não se deem conta ou acreditem que vão conseguir controlar o monstro, né, de que eles podem ser os próximos a serem devorados. Eu acho que tem duas coisas aqui. Muita gente é saudosista de um tempo em que a imprensa tinha muito mais influência. Veja as falas do próprio ministro Alexandre. Né? Era um tempo em que tinha a curadoria do Bonner. Todo mundo esperava para ver no Jornal Nacional o que era a notícia relevante. Hoje, o advento das redes sociais atropelou isso. Hoje qualquer um mostra um negócio e inclusive refuta o teatro do Lula, preparando ali os figurantes para uma encenação com o seu fotógrafo. Isso hoje em dia vazou. Não tem mais como você controlar a narrativa. Então é uma perda de status, é uma perda de poder que muito jornalista da velha guarda não conseguiu superar. E tem uma questão mercadológica. O negócio da imprensa está difícil, por conta das tecnologias e um monte de coisa. Então, o prestigiado Washington Post foi vendido para o Jeff Bezos, era também uma coisa meio por fora, né? Não era um veículo tradicional da imprensa, e, ao mesmo tempo, resgatar aquele prestígio de que eles controlam as narrativas. Eu acho que essa mistura explica bem a postura de muita gente. Muito bem. Bom, Cláudio, agora eu vou colocar... Oi, Paulo. Não, eu queria me despedir aqui de vocês, como eu te antecipei, estou com a agenda um pouquinho apertada. Você me fez uma pergunta logo no início sobre o que eu esperava da oposição, e eu disse que a oposição estava trabalhando em 3 frentes muito importantes. A primeira delas é que foi divulgado agora, recentemente, pelo deputado Gustavo Gayer, um placar sobre os deputados que estão ou não assinando o processo de impeachment. A gente tem a apresentação de um processo de impeachment que virá com a assinatura da Câmara. Parece que os senadores, nesse momento, não vão se manifestar para garantir que vão ter imparcialidade na hora que forem julgar a matéria. Então, esse é muito importante que a sociedade... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Começam oficialmente as campanhas eleitorais de 2024. Veja o que pode e o que não pode. A ação política se estende até a véspera da eleição em 6 de outubro. A partir desta sexta-feira começa oficialmente a campanha para as eleições municipais de outubro, sendo liberadas as propagandas e os pedidos de votos na internet e nas ruas. A campanha ocorre até a véspera da votação marcada para 6 de outubro. São permitidos, por exemplo, a distribuição de santinhos, as caminhadas, carretas ou comícios, o uso de equipamentos de som e outros tipos de manifestação política, bem como a transmissão desses eventos pelas redes sociais. Pelas regras, os candidatos podem lançar seus sites e pedir votos em perfis de redes sociais e aplicativos de mensagem, embora seja proibida a contratação de disparos em massa. Também está proibido pagar para que personalidades e influenciadores veiculem propagandas de candidatos em seus perfis na internet, ainda que essas pessoas possam manifestar voluntariamente apoio a candidatos e fazer a veiculação gratuita de material de campanha. O impulsionamento de propagandas na internet, isto é, o pagamento por maior alcance de pessoas, está permitido sob uma série de condicionantes, entre elas a de que a plataforma, ao oferecer o serviço, mantenha um canal de atendimento ao eleitor, por exemplo. Essas exigências fizeram empresas como o Google deixar de participar desse mercado. A Big Tech anunciou que neste ano não vai permitir propaganda eleitoral nas suas plataformas no Brasil. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Peraí, vamos só terminar aqui. Inteligência artificial. Esse deve ser ainda o primeiro pleito no Brasil diretamente impactado por novas tecnologias de inteligência artificial, a IA, aqueles capazes de produzir imagens e sons sintéticos muito próximos do real. Pessoal, a IA está tomando conta, né? Eu quis ler por conta disso mesmo, que eu sabia já que iriam colocar essa tecnologia para campanhas, transforma pessoas, coloca pessoas que não existem, muda a voz, muda local, né? Então isso é uma das
maiores tecnologias lançadas agora. É isso aí, pessoal. Agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like e o seu comentário. Desde já agradeço. Valeu.